Eu, se fosse tu, não perdia essa aula. Não perdia. Não vou nem falar. Vem. Vem. Por que eu não perderia essa aula? Porque eu vou falar de uma coisa bem legal. Pessoal, tu vai fazer vestibular. Tu sabes que vai chegar lá e vai ter questões de equilíbrio. Não é verdade? Então vamos começar pelo beabá. Equilíbrio é o quê? É uma situação em que uma reação reversível. Gustavo, o que é uma reação reversível? Veja, quando eu digo que a minha reação química ela é reversível, você já sabe que reagente forma produto e produto se decompõe em reagente. Ela ocorre nos dois sentidos. Por exemplo, olha, H2 gasoso mais I2 gasoso produzindo 2HI. Olha aí, isso é uma reação em que você tem o sentido direto. O que é o sentido direto? O sentido direto ou direito é aquele, pessoal, que o reagente forma o produto. Mas eu também tenho, olha que legal, o sentido inverso. O que é o sentido inverso? É o sentido em que o produto se decompõe voltando para ser reagente. Então, no equilíbrio, exatamente, espero que você agora lembre, mas se não lembrou, não esqueça mais que eu vou falar agora. No equilíbrio, não tem necessidade de se preocupar com quantidade, mas apenas me dizer que a velocidade do sentido direto é igual à velocidade do sentido inverso. Ou seja, reagente formando produto e produto se decompondo com a mesma velocidade. Logo, quando isso acontece, pessoal, a gente tem o chamado equilíbrio. Diga aí para mim, que bom escutar as vozes pelas janelas do Recife. Equilíbrio dinâmico. A reação não acaba, ela continua acontecendo. Ela pode até parecer que acabou, né? Porque eu jogo, devolvo, jogo, devolvo, jogo, devolvo, aquele ping-pong, né? Mas ela está acontecendo, ela não para. Então, o equilíbrio dinâmico. E nos equilíbrios, tá? Você vai ter vários tipos deles. Por exemplo, a gente vai ter, no primeiro caso, o que a gente chama de equilíbrio químico. Vê, pessoal, o equilíbrio químico também você vai perceber logo, logo, né? Que ele é representado por uma tal de Kc. O que é Kc? Constante de equilíbrio, tá? Ou por um tal de Kp, constante de equilíbrio. Kc eu uso molaridade, Kp eu uso pressão parcial. Mas aí eu tenho os chamados equilíbrios químicos, mas com íons. Então eu chamo de equilíbrio iônico. E o equilíbrio iônico, aí, pessoal, tem uma quantidade considerável. Qual é o primeiro que a gente vai falar? Exatamente, Ka. E o que quer dizer Ka? Ka é um equilíbrio para um ácido. Muito bem, lembrando, né? Mas a gente tem também, olha, Kb. Kb é quando eu tiver o equilíbrio químico para uma base. Exatamente. Eu ainda vou ter, sabe o quê? Diz aí. Que bom, pessoal. Kps, quando eu tiver para solubilidade. Vamos ver esses daqui inicialmente? Vamos sim. Então, olha, vou começar fazendo para você Kc e Kp. Então, vamos lá. A reação mais conhecida da química, síntese de Haber e Bosch. Olha aí, ó. 3 mols de hidrogênio reagindo com 1 mol de nitrogênio, formando 2 mols de amônia. Todo mundo gasoso. Então, como é que eu acho a constante de equilíbrio? Vamos ver. Como é que eu acho Kc?
Pessoal, toda constante de equilíbrio, ela relaciona o quê? Produto sobre reagente, todo mundo elevado aos seus coeficientes. Então, vem para cá, ó. Quem é esse colchetezinho, ó? Concentração molar, molaridade, quantidade, né? NH3 ao quadrado, dividido por quem? Por N2, elevado à primeira, né? Porque só tem um mol, e hidrogênio H2 elevado ao cubo. Isso aí é a maneira como eu vou achar, calcular o Kc. Outro detalhe. Ah, Gustavo, faz Kp, vai, eu quero ver Kp. Boa. Kp vai ser a constante de equilíbrio para pressão. Então, a lógica é a mesma. Eu vou usar para achar Kp, olha que legal. Eu vou fazer pressão. Deixa eu mudar aqui a cor para não bater com o de baixo, né? Pressão do NH3, que é um gás, né? Lembre-se que pressão é só para gases. Molaridade para gás ou solução aquosa, né? Dividido pela pressão do N2 vezes a pressão de H2 ao cubo. Tá, Gustavo, é do mesmo jeito que calcula, né? É a mesma lógica, né? Só que aqui você usa o quê? Aqui você usa concentração molar, molaridade, mol por litro. E aqui você usa pressão parcial, atmosfera ou milímetro de mercúrio. Gustavo, tem como relacionar os dois? Poxa, que legal, vocês estão realmente afiados, hein? Tem sim, ó. É só fazer aqui. Kp é igual a Kc que multiplica R vezes T elevado a ΔN. Então, quem é Kp? Constante da pressão. Quem é Kc? Constante da concentração molar. R é uma constante. Lembra aquela constante dos gases? Pode valer, por exemplo, 0,082 se a pressão estiver dada em atm, mas pode valer 62,3 se a pressão estiver dada em milímetro de mercúrio. Gustavo, e T? O que é T? T é a temperatura na escala absoluta, ou seja, é a temperatura em Kelvin. Gustavo, e como é que eu acho a temperatura em Kelvin? Eu pego em Celsius e somo com 273. Aí a minha temperatura vai ser dada em Kelvin. E o que é ΔN? Variação do número de mols. Então, ΔN é número de mol do produto menos número de mol do reagente. Tu pode dar um exemplo? Posso. Qual é o número de mol aqui do reagente? 1 com 3, 4. 4 mols. E quanto é o número de mol do produto? Só tem 2. Então, 2 mols. Então, nessa equação, quem é ΔN? 2, que é o produto, menos 4, que é o reagente. Então, quem é ΔN? Menos 2. Não é legal? Então, essa é uma maneira de relacionar Kp com Kc. Essa equaçãozinha pode ser útil para você. Agora, pessoal, qual o significado da constante de equilíbrio? Para que a gente estuda e acha a constante de equilíbrio? Pessoal, a constante de equilíbrio Kc e Kp, elas indicam o quê? Indicam o rendimento, o quanto foi produzido, tá? Então, indicam o rendimento. Legal? O quanto foi produzido. Por que, Guga? Porque, veja, Kc, né? Produto sobre reagente é. Então, quanto maior Kc ou quanto maior Kp, maior a quantidade de produto. Então, maior o rendimento. Muito importante isso. Tira o print. Muito ótimo. Então, pessoal, tanto Kp quanto Kc vão indicar o que da reação? O rendimento. Exatamente. É o rendimento da nossa reaçãozinha que vai estar em jogo. Vamos lá de novo? Vamos ver agora. Pessoal,
Então, agora, vamos para a mesma lógica. Se for agora um ácido, se for uma base, ou se for a solubilidade de um sal. Como é que a gente realiza isso? Bora ver? O que é um ácido para arrênios? Exatamente, é tudo que começa por H. Gostei, viu? Você está danada. Aí, olha, HCN, aquoso, vai produzir o quê? H mais aquoso mais CN menos aquoso. Isso é um ácido porque começa por H. Então, pessoal, eu acho o quê? Qual é a constante que eu acho aqui? Constante do ácido. Tá certo? Como todo mundo é aquoso, né? Nunca vai se achar Kp. Sempre Ka vai ser sempre a concentração molar. Então vai ser quem, pessoal? H mais. Vou mudar a cor, tu vai entender por quê, tá? Cn menos dividido por quem? Por HCN. Poxa, Gustavo, por que tu fizesse com um H diferente? Porque o H representa a força do ácido. Então, pessoal, se eu aumento a quantidade de H+, eu aumento a acidez. Então, eu aumento o Ka. Vê como é importante? Então, quanto maior a quantidade de H+, veja, maior é o quê? É a acidez. E quanto maior é a acidez, maior é o Ka. Então, o Ka indica a acidez. Logo, quanto mais ácido, maior a acidez. Quanto maior a acidez, maior o Ka, maior a concentração de H+. Então, Ka indica a força do ácido. Quem tem o maior Ka tem uma maior acidez. Vem agora aqui, ó. Vê que legal. Eu tenho agora uma base. Se ácido é o que começa por H, você já sabe que base é o que termina por OH. Não é verdade? Base é o que termina por OH. Então, raciocina comigo. Como é que eu vou achar agora aqui o KB? Por que KB? Porque é uma base. Então, quem é minha constante de basicidade? Vou fazer com você. Vai ser, olha que bonitinho. NH4 mais vezes OH menos, vou deixar aqui nessa cor. E o resto eu vou fazer numa cozinha normal. Vou fazer aqui, ó, NH4 mais o amônio, não é? E aqui o composto inteiro, NH4OH. Então, o que é que eu quero que você entenda? Quando o OH aumenta, o que é que acontece? Aumenta a força básica, né? Então, aumenta o Kb. Exatamente. Se Ka indica acidez, Kb indica basicidade. Então, quanto maior a concentração de OH-, maior a basicidade, maior o Kb. Legal? Maior o Kb. E o sal? Certo. Aí é a solubilidade, né? Se eu tiver, por exemplo, NH4Cl, isso é um sal. Todo sal é um composto iônico, logo a temperatura ambiente ele é sólido. Jogo na água, ele vai dar o quê, pessoal? NH4 mais Cl menos. Quem é que eu acho agora? Quem é que eu acho agora é constante produto do sal, ou seja, de solubilidade. Como é que eu acho isso? Isso é o produto do produto. NH4 mais vezes Cl menos. Guga, diz aí, por que tu não botasse NH4Cl? Muito bem, eu ia falar agora. Porque ele é sólido. E sólido não entra na equação. Então, quanto maior o KPS,
maior a quantidade de produtos. Se eu tenho mais produtos, é porque dissolveu. Se dissolveu, é porque ele é solúvel. Então, o KPS eu posso relacioná-lo com a solubilidade da substância, tá? Quanto maior o KPS, maior a solubilidade. Vê que legal, pessoal. Você aprendeu de novo, lembrando KC, KP, KA, KB e até KPS. E viu que todas as constantes são a mesma lógica. O que é muito importante, concorda? Agora eu te pergunto com toda sinceridade. Me diz uma coisa, se eu chegar para tu agora e te perguntar assim, qual é o significado de Kc? Aí tu diz Kc e Kp é o rendimento para uma reação qualquer. K é para ácido, Gustavo. E quanto maior o Ka, maior a acidez. E Kb é para base. Quanto maior Kb, maior a basicidade. E KPS é para solubilidade. Quem tem maior KPS é mais solúvel. Gustavo, estou aqui ouvindo. O que é uma solução tampão? Podemos chegar agora nisso. Ó, vem comigo. Pessoal, uma solução tampão, tá? Solução tampão, buffer, em inglês, é uma solução que não sofre variações bruscas de pH, tá? Então, ela não sofre o que, pessoal? Variações bruscas de pH, tá? Olha que legal. Mesmo que seja o que, pessoal? Adicionado ácido ou base fortes. Então, você pode chegar lá numa solução tamponada, adicionar ácido ou base fortes, e ela não vai variar. Ah, Gustavo, eu posso colocar muito? Não, não é assim não, né? Tem um limite. Tudo tem um limite. Você não pode chegar e botar um balde e achar que não vai acontecer nada. Gustavo diz, mas como é que eu identifico um tampão? Muito bem. Por exemplo, ó, HCN com NaCN. Isso é um tampão. Oxê, por quê? Porque aqui eu tenho um ácido fraco mais seu sal. Tá bom? Gustavo, e se eu tiver assim, NH4OH e NH4Cl? Isso também é um tampão? É, porque eu tenho uma base fraca, que é o NH4OH, mais seu sal, que no caso é NH4Cl. O que é seu sal? No caso do ácido, o ácido e o sal são da mesma raiz quando eles têm o mesmo ânion. Então pode notar, ó, HCN e NaCN. E no caso da base, quando é que é seu sal? Quando tem o mesmo cátion, ó, NH4OH, NH4Cl. Toda vez que a gente tem isso aqui, pessoal, a gente vai se deparar com uma coisa bem legal. Matematicamente, eu posso calcular o tampão assim, ó. pH igual a pKa mais logaritmo da concentração do sal sobre a concentração do ácido. Pronto, isso aqui para mim é a equação de Hansen-Halsenbach que vai resolver a questão de tampão. Guga, e o que é pKa? Tu pode lembrar? Posso. pKa, qualquer potencial é menos log do que está ali. Então, pKa é menos log de Ka. Tá certo? Entenda uma coisa que é bem importante aqui para a gente lembrar e não esquecer. Se eu chegasse para você e botasse aqui, ó, olha que legal, CH3COOH. Isso aqui é o ácido etanoico.
também chamado na química orgânica de ácido acético. Tá legal? Então, olha que bom aqui, ó. Eu vou colocar isso com aqui, ó, CH3COONA. Isso aqui é o acetato de sódio. É um tampão, Gustavo, aqui? É, porque eles têm o mesmo ânion, ó. CH3CO, CH3COO. Se eu tivesse aqui, ó, AgOH, que é o hidróxido de prata, é uma base muito fraca, né? Por quê? Porque as bases só são fortes se forem da família 1A e 2A. E aqui eu boto AgCN, tá? Que é o cianeto de prata. Gustavo, é um tampão? É, porque tem o mesmo cátion, Ag e Ag. Então, isso é um tampão e eles referem o que, pessoal? Não sofrem variações bruscas de pH. Aqui é a prova da UPE, tá? De 2021, onde ele diz aqui, ó, em 1900, ao estudar a enzima amilase, dois pesquisadores franceses, Fernbach e Huber, perceberam que a solução de ácido fosfórico parcialmente neutralizada, ou seja, transformada em um sal com ânion fosfato, então é um ácido fraco, mas seu sal, né? Tinha um potencial de resistir às mudanças consideráveis de acidez ou basicidade. É um tampão. E durante a questão ele vai falando que é tampão, até que a questão chega aqui, ó, onde ele diz a gente assim, ó, Lívia, estudante de tecnologia dos alimentos, precisou de uma solução tampão para analisar o controle de pH no processamento da carne de caranguejo. Ela tomou por partida a quantidade dessas substâncias, de modo a produzir uma mistura em que as concentrações do ácido e do sal são, olha bem, olha aqui, viu? Concentrações do ácido e do sal. Do ácido é 0,1 e do sal é 0,5. Aí ele diz, respectivamente, qual o pH da solução tampão, e ele diz, ó, Ka, pessoal, esses dados são fundamentais. Ó, Ka, 1,8 vezes 10 a menos 5, mas ele dá o log de 18. E ele diz que o log de 10 é 1, que o log de 5 é 0,7. Então, veja, como é uma questão de tampão, primeira coisa que eu vou fazer é achar o pKa. Vamos achar comigo? Quem é o pKa? Vá, quem é o pKa? pKa é igual ao menos log de Ka. Certo, Guga? E daí? Então, quem é o pKa? Vê, pessoal. Menos logaritmo, e o Ka é 1,8 vezes 10 a menos 5. Mas olha, eu não tenho log de 1,8 e não quero ter muito aperreio com isso, não. Tu concorda que eu tenho log de 18? É. Então eu vou fazer assim, ó. pKa é igual a menos log de 18 vezes 10 a menos 6. Porque 1,8 vezes 10 a menos 5 é igual a 18 vezes 10 a menos 6. Concorda? Então, pessoal, quem é o pKa? Vamos fazer 6 menos o log de 18, que é 1,25. Então, agora, basta você pegar a sua calculadorinha de cabeça e fazer o quê? 6 menos 1,25, que dá exatamente um pKa de 4,75. Pronto, achei o pKa. Posso continuar a minha reação. Então, por que tu fizesse 1,8 virar 18? Porque ele me deu log de 18. Então, para eu não ter trabalho, 1,8 vezes 10 a menos 5 é 18 vezes 10 a menos 6. É a mesma lógica, né? Então, vem para cá, ó. Quem é, então, o pH? pH é igual ao pKa, que é 4,75, mais o logaritmo do sal. Quem é o sal?
0,5 dividido por 0,1. Então, quem é o pH? 4,75 mais o log de quanto? De 5, que é 0,7. Ele deu aqui em cima, ó, tá vendo? Então, quem é o pH? 4,75 mais 0,7, que é igual a quanto? 4,75 mais 0,7 é 5,45. Aí ficou mais fácil, né? pH igual a 5,45. Logo a resposta, letra C. Bem legal essa questão, né? Aí, pessoal, a UPE emendou com outra de tampão. Vê, a 14, ele diz assim, ó. Chegando ao laboratório, a orientadora de Lívia encontra duas soluções com o mesmo pH, mas identificadas apenas como solução A e B. Ao procurar saber qual foi a solução preparada para a pesquisa com a carne de caranguejo, ela acrescenta uma separata, ela pega um pouquinho da solução, de cada solução, né? E 5 ml de hidróxido de sódio. Ela pinga uma base forte. O teste realizado permitiu a conclusão de que a amostra A era uma solução tampão. Então, pessoal, assinale a alternativa que representa a descrição do procedimento. Se A é uma solução tampão, é porque eu coloquei a base e ela não sofreu grandes variações. Embora aqui não é tampão, vai subir muito, porque base aumenta o pH, e que a tampão, aquela que é tampão, sobe só um pouquinho, porque ela é o quê? Tamponada, ela é protegida. Então, onde tiver aqui que as soluções diminuem o pH, você já tira. Na letra B, ele diz que a orientadora observou que o pH de ambas as soluções aumentou, resultando em valores iguais. Não pode, né? Se um é tamponado, os valores não são iguais. C. A orientadora observou que os dois sistemas resistiram à variação de pH. Não, não pode, porque os dois são tamponados? Não. E na letra E, ela observou que ambas as soluções diminuíam. Não, tinha que aumentar, mesmo que a tampão aumentasse um pouco e a outra aumentasse mais. Aí na letra D é a resposta, onde ele traz para a gente assim, ó, a orientadora observou que o pH de ambas as soluções aumentou, mas ao final do processo, o pH da solução A era menor do que o da solução B. Por isso ela é um sistema tamponado. Verdadeiro. Legal, né? Divertido, não foi? Valeu, pessoal. Beijo.